estarmos com 3 colegas pastores. Dividimos todo o grupo da associação em vários grupos. Existe no aplicativo WhatsApp um grupo chamado Pastores. E lá então nós comunicamos uns com os outros as boas notícias desta semana. E especialmente no sábado e no domingo, o celular apita constantemente. É possível que até o final do dia tenhamos mais de 50 ou 60 mensagens dos colegas compartilhando a bênção que é a caravana da esperança. Pastores unidos, pregando, ouvindo, orando, testemunhando. Igrejas recebendo a caravana, acreditando no ministério, no poder de Deus para abreviar sua volta a essa terra. E eu tive o privilégio então de passar por muitas igrejas essa semana aqui em Ribeirão Preto. E como pastorei aqui por 5 anos, e os membros vão se espalhando um pouco, então em cada igreja onde chegamos, nós reconhecemos uma família, uma pessoa ou outra, que vão empunhando a bandeira, vão empunhando a tocha, e estão então por todos os lugares desta grande cidade. E aqui hoje de manhã então a visão até amplia um pouco, porque eu vejo aqui alguns que são naturais da minha cidade, do Tupã, que hoje vivem em Ribeirão Preto. Estou vendo um cantinho ali, o pessoal do meu primeiro distrito, né? A Carmen, Jean de Avaré. Olha, já se vão 30 anos ali. E nós começamos ali a pregação do Evangelho. Irmãos que se reúnem conosco. 4 pastores significa um privilégio, mas também uma responsabilidade. É possível que o nosso serviço de adoração ultrapasse hoje nos 10 ou 15 minutos o horário normal. O relógio está me mostrando ali 11h17. E fica bom se até meio-dia todos voltarmos para casa? Sim ou não? Sim. Eu vou falar de um milagre que resolve o seu problema no que diz respeito também ao horário. Evangelho de João, capítulo 6. Enquanto você abre a Bíblia, deixe-me dar um recado muito importante para a igreja de Ribeirão Preto. Em 2007, como equipe de evangelismo da associação, foi feito aqui um grande trabalho. Lá no Senacom, uma equipe grande de teologandos e obreiros. E naquela ocasião, então, mais de 5 centenas de pessoas foram agregadas naquele processo evangelístico. Em toda a região aqui, incluindo o Sertãozinho e as cidades circunvizinhas. A associação tem uma equipe de evangelismo com o propósito de colocar assim, na ordem do dia a motivação e o entusiasmo para os pastores, para a igreja, que o nosso compromisso maior é com a pregação do Evangelho. Aqui nos reunimos para celebrar, para cultuar, para ver os irmãos, para momentos muito agradáveis, mas igreja mesmo é o que acontece lá fora. É quando você vive, quando eu vivo os princípios da fé lá no mundo, é que nós cumprimos o propósito para o qual fomos estabelecidos para sermos igreja. Então, no segundo semestre, a partir de julho, nós voltaremos então para Ribeirão como equipe da associação, trazendo então de novo uma motivação e um incentivo para a Irmandade. Está sendo finalizado o auditório do colégio aqui de Ribeirão Preto, e lá será realizada uma série de evangelismos pelo pastor Mota, e depois então a série se dissemina por todas as igrejas e grupos, e a ideia é de plantar novas igrejas também como teologandos na cidade aqui de Ribeirão. Então, irmãos, desde já eu peço a oração de todos e o empenho para esse lançar de redes que vai acontecer aqui a partir do mês de julho, mas que o processo já começou, porque envolve o nosso preparo e o trabalho para isso. E quero dizer para vocês que se preparem para as bênçãos que Deus tem para Ribeirão Preto. Em Rio Preto, no primeiro semestre, está tendo essa campanha. O pastor Mota, no auditório novo do Colégio Adventista de Rio Preto, que cedia o distrito da Nova Redentora, já fez uma série intensiva de 23 noites de pregação, e somando ao tempo da pregação seria 40 ou 50, porque teve um dia que ele pregou 2 horas e 9 minutos, gravados, e não teve dia que ele pregou menos de 1h40, 1h50, para colocar as doutrinas. E agora está pregando sexta e domingo. E alguns têm acompanhado pela internet esse trabalho. E antes que alguns digam assim,
Aquele alemãozão perdeu a noção do juízo. Pregação tem que ser meia hora. Saiba que Deus tem usado os seus servos e as pessoas para produzir conversões maravilhosas ali. Amém. Já batizamos os primeiros frutos. Que frutos são esses? Em Apocalipse, nós temos chamado Apocalipse, dizendo assim: sai dela, povo meu. E a colocação é que existe uma confusão religiosa grande, uma apostasia do cristianismo primitivo, e que cristãos sinceros estão espalhados por muitos nomes e placas de congregações, mas que ao final deveriam ser reunidos como um povo, para estarmos em pé na volta de Cristo, e sermos reconhecidos pelo Senhor. E nós temos percebido que o chamado feito tem aproximado pessoas. 3 ou 4 relatos rápidos. Há 2 semanas batizamos um casal em que os filhos vivem na Europa. E pela internet acessaram a Novo Tempo e conheceram o Evangelho lá. Vieram para o Brasil no final do ano, pegaram o casal de pais idosos, já com toda idade, levaram até a igreja da Redentora e disseram assim: fiquem aqui porque essa igreja cerca e eles vão ensinar vocês o caminho. E agora então, depois da evangelização, foram batizados. Na transmissão então da internet lá para a Europa, o pai dizia: meu filho, obrigado por você vir tão de longe para me colocar na igreja certa. No dia seguinte foi batizada uma irmã. Quantas pessoas são batizadas? Essa semana já foram centenas na caravana. Sábado passado, a semana toda, e hoje acontecendo batismo em todos os lugares. Mas a característica dessa irmã é que por 12 anos ela foi testemunha de Jeová. Os irmãos sabem que alguns passam assim quase como uma lavagem cerebral. Mas ela foi chamada para o Evangelho, escutou a doutrina ali, se desvencilhou das barreiras, agora acredita em Jesus como Deus, como seu Salvador, foi batizada e disse assim: olha, eu vou fazer um trabalho com aquele povo, vou evangelizar os meus irmãos da testemunha de Jeová. Dia seguinte, batismo de um pastor que por 30 anos pastoreou a Assembleia de Deus. Junto com a sua esposa, também foram batizados lá na cidade de Mirassol, e agora vão fazer um trabalho junto às suas congregações. Recebi no meu WhatsApp aqui a semana que lá em Dadinha também, na caravana, foi batizado um pastor pentecostal de muitos anos de fé pentecostal, que agora recebe o chamado para vir para o povo de Deus. E só para concluir, tem mais ainda. Sábado passado em Mirassol foram batizadas 17 pessoas. Uma família de 8 pessoas, uma líder da família era um líder lá na sua igreja. E a sua igreja é a Congregação Cristã do Brasil. Então estão vindo pessoas da congregação, da Assembleia, Testemunho de Jeová. Não temos preconceito, são irmãos nossos que devem ser alcançados pelo Evangelho. E o Espírito Santo que vai à nossa frente já está trabalhando em Ribeirão Preto. Amém. E pode esperar esses tipos de milagres também. De pessoas que a princípio achamos arredias, mas que agora recebem o toque do Espírito Santo para vir para a igreja. O nosso texto é o Evangelho de João, capítulo 6. Um milagre para você. Esse é o título que eu podia dar a mensagem dessa manhã. Um milagre para você. Ao nos dirigirmos para a igreja, sempre trazemos um anseio no coração, para que Deus, de alguma forma, nos abençoe a vida. Clamamos por um milagre. E a psicologia explica o seguinte: quando o milagre é no outro, a sua comemoração é contida. É possível que se essa semana você conversar um pouquinho antes da escola sabatina chegar, ou mesmo da saída, alguém contar uma bênção muito especial que recebeu para você. Consegui um aumento lá no meu salário, consegui fechar um bom negócio, passei em um concurso, consegui um emprego, ou fui agraciado com uma bênção muito especial na saúde. Você ficou, amém, irmão, que bom, né? Parabéns. Às vezes até damos um sorriso um pouco amarelo, assim, que legal, né? Que bom. E às vezes, junto a esse sentimento expresso,
o interior revela uma frustração própria, e que a gente pensa assim, mas foi com você, né? Continuo sem o aumento, continuo com a minha dor, o meu problema. Tanto é que está provado já, que nós nos sentimos assim, muito mais úteis quando estamos consolando alguém do que quando estamos comemorando com alguém. Se a pessoa precisa então da nossa atenção, da nossa solidariedade com uma situação difícil, então nós ficamos ali, nós choramos. Às vezes você fica embora rápido numa festa, mas fica mais tempo às vezes no velório. Porque no fundo você comemora, dentro do seu egoísmo geral, do meu egoísmo geral, que estamos fazendo alguma coisa útil. Que somos valorizados por aquilo. Com essa ideia, então, eu queria que você pensasse o seguinte: se Jesus estivesse entre nós hoje personificado, se a sua chegada ao planeta não fosse no começo da era cristã, mas fosse agora, ou se nós pudéssemos ser transportados então lá para o passado e vivenciássemos aquela experiência de estar próximo a Jesus, como teria sido a nossa reação? Os noticiários diriam assim: hoje ele curou um coxo. E você fala assim: bom, nunca fui coxo, não sei o que é isso. Abriu os olhos do cego. Você fala assim: quando eu sempre enxerguei, consigo imaginar a limitação de um cego. Hoje a notícia é que ele curou uma mulher que tinha uma hemorragia há tantos anos. Eu nem mulher sou, não sei o que elas passam, como é que é isso. E aí, cada milagre que você pudesse estar ouvindo, você podia pensar consigo mesmo: mas isso não tem a ver comigo. Que bom aconteceu com os outros. Um milagre para você. Em São João, capítulo 6, nós temos de uma forma muito organizada, o apóstolo, ao escrever o Evangelho, ele então organiza alguns milagres, chamados também sinais, enumera 7 deles e começa com esse, para mostrar que Jesus era realmente o Messias, aquele profeta que haveria de vir. E é uma história muito simples: a multiplicação dos pães. Nos evangelhos nós temos pelo menos 2 ocasiões em que aconteceu a multiplicação dos pães. Alguns podem pensar que seja uma só, pode ter acontecido outras também. A verdade é que Jesus pôde satisfazer as necessidades que as pessoas tinham ali naquela ocasião e naquele momento. Vamos ler o relato bíblico. Evangelho de João, capítulo 6. Acompanhe comigo a leitura apenas para lembrarmos bem os detalhes desse relato bíblico histórico. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos, e a próxima festa judaica ia acontecer. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? E fez essa pergunta apenas para pôr a prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram, e era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram, encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei na força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Feche seus olhos para a oração. Obrigado, Senhor, porque estamos em tua presença. Já testemunhamos aqui coisas lindas nessa manhã de adoração. Estamos agora com a tua palavra aberta, acabamos de ler o texto bíblico, e
por poucos minutos, queremos que a aplicação da tua palavra alcance a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Um milagre simples, um relato que não precisa de muitos comentários teológicos, apenas algumas reflexões para a nossa vida. Como eu disse, esse milagre teve uma abrangência com muito mais gente. É o único milagre que é relatado nos 4 evangelhos. Ao invés de impactar um cego, um coxo, um aleijado, ele impactou então milhares de pessoas. E se você e eu pudéssemos estar lá, teríamos participado do milagre verdadeiramente. Teríamos comido aquele pão, comido também parte daquele peixe. E como Jesus disse que o mais importante não é a comida material, mas a comida espiritual, o milagre pode ter lugar hoje na nossa vida, aqui no culto de adoração que estamos oferecendo a Deus. Agora, para que o milagre tenha importância e possa acontecer, eu queria considerar com vocês a nossa atitude em relação ao relato histórico. O quanto cremos naquilo que aconteceu, o nosso comportamento, para ver se o milagre pode se repetir hoje em nossa vida. E aqui nós temos alguns personagens que aparecem aqui. Não vou comentar exaustivamente cada um deles, mas queria pensar primeiro com vocês na atitude da massa, na atitude da multidão. Muitos somos levados sempre pela atitude da multidão, naquele leve engano que a voz do povo é a voz de Deus. Se estivermos com a maioria, estará tudo bem. A multidão, mais uma vez aqui, recebe de Jesus uma orientação do seu equívoco e a repreensão. O texto começa dizendo assim: Jesus viu aquela multidão e já explicou que muitos que estavam ali vinham por causa dos milagres. Não há problema em você testemunhar um milagre como um sinal do poder do reino de Deus. Só que nós não vivemos de milagres, não praticamos o show da fé, não barganhamos o Evangelho, não comercializamos o Evangelho, não fazemos um relatório exaustivo e emocional de pessoas que podem entrar e testemunhar falso ou verdadeiramente que receberam alguma bênção. Paulo nos chama para o culto racional, para a compreensão de Deus, pela aceitação de Deus por aquilo que Ele é. O maior milagre acontece no campo espiritual. A multidão, o texto, vinha por causa dos milagres. Depois desse mesmo capítulo, no verso 26, Jesus vai dizer assim: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram pães e peixes e ficaram satisfeitos. Então vejam, ainda que eles vieram para ver milagres, Jesus acrescenta assim: mais do que os milagres na vida das pessoas, de curas maravilhosas, vocês ainda querem levar vantagens, ainda querem o pão e peixe, ainda querem algo material, alguma coisa que vocês possam tocar, comer e assim por diante. Que triste que é assim. Ao multiplicar os pães e peixes, Jesus queria no dia seguinte, na festa, num dado momento, dizer assim: olha, eu sou o pão da vida, e vocês vão me receber ou não? Vão comer a minha carne ou não? Vão participar do meu sangue ou não? Eu tenho um trabalho primeiro expiatório de morrer na cruz. Vou só aceitar isso, o pão da vida. E a multidão, em grande parte, rejeitou o Messias e queria apenas as bênçãos materiais. Em alguns comentários que eu busquei, tem alguns pensamentos. Um diz assim: fica claro que o milagre é uma coisa esporádica, um sinal, uma promessa. O milagre não transforma o mundo, motivo pelo qual não conduz a uma vida confortável de permanente satisfação dos desejos. É por isso que nesse ponto existe uma incompreensão egoísta
em que os milagres, ao invés de produzir fé, às vezes produz incredulidade. Acompanhe um raciocínio. Você vai aí num mercantilismo religioso, recebe uma promessa, uma corrente, alguma coisa, se apega àquilo e fica dependente daquilo. No momento seguinte, em que você volta para a vida difícil, normal e problemática, consequências de um mundo de pecado, então aquilo que aparentemente foi uma fé, vira incredulidade. Uma coisa mais sobre os milagres ainda. No egoísmo, muitas pessoas queriam nascer no reino de Deus, pensando nos benefícios que esse reino de Deus podia trazer-lhes. Por isso Jesus disse assim, olha, é preciso nascer do alto, da água e do Espírito. Quem quer nascer só materialmente, daqui a pouco vem a frustração. Não que Deus não quer que sejamos felizes, abençoados, prósperos, mas nós continuamos nesse mundo à mercê das consequências de um governo influenciado por Satanás, de uma sociedade se autodestruindo pelo seu egoísmo, de uma tendência pós-moderna que cada um despreza a revelação e a verdade de Deus para crer naquilo que os seus sentidos dizem que é o melhor. Então queremos um reino de Deus adaptado aos nossos projetos, aos nossos sonhos, aos nossos ideais, não perguntando qual é a vontade de Deus. A multidão estava disposta a apoiar Jesus quando dava o que eles queriam. Tinham-os curado, alimentado, e nesse momento estavam dispostos a convertê-los em seu chefe. O autor diz assim, existe uma lealdade contrária, uma lealdade que detém os favores, os presentes. Sempre de forma muito cruel, mas verdadeira, é um suborno. E quantos são levados hoje para esse tipo de mercantilismo religioso? Você não está muito preocupado em o que Jesus quer de você, mas que proveito você pode tirar de Jesus. Então a linguagem é muito clara, eu determino, eu ordeno, faça isso, faça aquilo. E ao invés de permitirmos que Deus seja Deus, nós queremos ditar o que Ele deve fazer em nossa vida. E ai, se não sair do jeitinho que nós queremos. Já teve seu milagre hoje, está valendo a pena entregar o dízimo, vale a pena ir para a igreja, que compensação você tem pelo seu comportamento religioso. Assim é a multidão. E Jesus disse, que pena que essa multidão vê os milagres, mas fica atrás dos pães e peixes. Hoje nós entramos numa pequena multidão. Eu escrevi aqui o pensamento da multidão. Agora Jesus olha essa multidão, e na multidão ele divisa a mim e a você. Qual é a atitude então de Jesus? Nós vemos aqui na leitura do verso que Jesus subiu ao monte, e vendo a multidão, compadeceu-se dela. Sensibilizado por uma multidão que estava ali precisando de sua ajuda. Eu devo lembrar-lhes que Jesus estava muito cansado. Ao saber que tinha pouco tempo para desenvolver o Evangelho, as madrugadas o encontravam em oração. E cada dia ele sabia que a guerra seria guerrida, que os demônios, como num campo minado, iam procurar jogá-lo, destruí-lo, fazer desviar o seu caminho. Então ele não saía antes de estar em comunhão com Deus. A sua sensibilidade para ajudá-lo fazia trabalhar até altas horas da noite. E você encontra ele atendendo um Nicodemos, um Zaqueu, um José e tantos outros, mesmo à noite. Privado então do seu descanso físico, do seu lazer, em favor do serviço. Sabia da urgência do tempo que tinha. Ao escrever a atitude complacente de Jesus, a serva do Senhor diz assim: antes de Cristo chegar à praia, uma multidão já o aguardava. Ele desembarcou sem ser por ela notado, reuniu-se com seus discípulos e da encosta viu aquela multidão. E aí o coração se comoveu de simpatia. E interrompeu o seu repouso e foi ministrá-las, porque sabiam que eram pessoas que não tinham pastor.
que os seus líderes não as alimentaram. Elas estavam carentes de ouvir as palavras vivificantes que saíram dos lábios de Jesus, que precisavam de um consolo para tocarem a sua vida. Imitar Jesus significa também, ao sair aqui do culto da adoração, saber que lá fora existe muita gente agonizando. Pessoas sem esperança, sem saber o que fazer com a vida. Às vezes não é uma fome de arroz e feijão, de roupa, de calçado. É a fome da alma. A profecia bíblica fala, no final, nos últimos tempos, não haverá tanta fome só de material, mas de ouvir a palavra de Deus. E imitando Jesus, nós devemos alimentar as pessoas. E Cristo as ministrou ali com muita dedicação. E como é que ele fez então essa ministração? E aí agora então a mensagem vai chegando, vai afunilando para chegar em você. Porque aparecem aqui dois personagens agora, dois discípulos de Jesus. E as pessoas o ouviram o dia todo. E estavam ali cansadas. E também tinham fome. E Jesus pensou assim, então, vamos cuidar desse povo de forma digna agora. Chamou Filipe, que era da região ali, e disse, Filipe, nós temos que dar janta para esse povo. Ou almoço, ou café da manhã, eventualmente alguém veio sem comer. Eles priorizaram ouvir o Evangelho. E agora não devem ser despedidos, voltar para casa, famintos também materialmente. Vamos dar comida para eles. Podemos arrumar a comida e o texto já acrescenta assim. Jesus quis experimentar o discípulo, porque ele sabia o que ia fazer. Sabemos que Deus é o Deus das possibilidades. E já tinha histórico bíblico de fatos acontecidos. E Jesus podia dizer assim, olha, eu estou aqui para cumprir o Evangelho. E lá no deserto, por 40 anos, nós mandamos pão direto do céu e alimentamos uma multidão de quase 2 milhões de pessoas por muitos anos. Então não é problema para Deus interferir na ordem da natureza. Ele está sob a natureza. E então ele pode fazer os milagres. No tempo de Elias também, uma viúva ali que serviu o profeta e priorizou a ordem de Deus, teve ali o seu óleo multiplicado, não sei quantas vezes, mas o certo é que ia virar uma botija e saía óleo. E se colocava a mão e saía farinha, por um tempo prolongado. E Jesus então disse, olha Filipe, nós podemos dar comida para esse povo. E aí vem o Filipe então, diz, Senhor, como? Deixa eu ser rápido para com o Senhor aqui. Eu já dei uma olhada mais ou menos. Nós temos aqui 5 mil homens. Contando mulheres e crianças, talvez uma multidão de mais de 10, 12 mil pessoas. É muita gente, você não tem noção de quantas pessoas estão aqui. E nós não temos como dar comida para esse povo. Se nós pudéssemos comprar, nós precisaríamos de 200 denários. 200 denários corresponde ao salário de um trabalhador comum durante 200 dias. E alguns fazem algumas tentativas de comentários, chegar a algum valor. Mas o nosso instinto é você pensar assim, pensa 12 mil pessoas para ganhar um pãozinho de sal, de água e sal. Aqui fala um pãozinho de cevada. Era o mais simples, era o que os pobres comiam. Para a gente comprar um pãozinho para cada um. Como eu diria assim, para tapiar a fome. Só para eles terem alguma força para chegar até em casa. Já precisaria de um bom recurso. O equivalente a 200 dias de um trabalhador comum. Ou você pode pensar em 2, 3, 4 mil reais para ir na padaria e comprar um pãozinho para cada um. Mas a resposta rápida de Filipe foi assim, Senhor, nós não temos esse dinheiro. Nossa tesouraria é sempre muito limitada. E o que eles não sabiam, quem sabe hoje por revelação, né? Que Judas era o tesoureiro, e ao deitarem as ofertas ali, Judas remunerava-se a si mesmo com parte daqueles recursos. Então o caixa ali era muito limitado mesmo. Não tinha provisão, não tinha investimento, capitalização, poupança, nada. Senhor, ainda que nós tivéssemos aonde comprar, nós não temos o dinheiro.